Dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, a época, o secretário de Justiça foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Nesta publicação, mais uma vitória do governo contra o bolsonarismo e envolvendo ninguém menos do que o senador filho número 1, o herdeiro ideológico, nem tanto assim, né, porque já anda refugando o pai por alguns episódios, Flavinho Chocolate. O que aconteceu, Rony? O Flavinho Acocholate foi multado por fake news contra o Lula. A multa é um valor simbólico de R$10 mil e, afinal de contas, não existe valor na justiça que possa ser mais que simbólico para alguém que é mega, hiper milionário, se é que você me entende. Então 10 ou 1 trilhão, tanto faz. O fato é que ele foi multado e tá lá escrito, ó, fake news, vocês são disseminadores de fake news. E esses eram os caras, que o irmãozinho dele tava lá, na semana passada, fazendo uma comissão dizendo que a gente era disseminador de fake news, né? E Dudu, você vai levar o seu maninho condenado lá também? Inclusive o Dudu também deve ter condenação de fake news, né? Mas tá aí, vai levar ele pra comissão também? Junto com o Flavinho Chocolate, teve bônus também. No julgamento que condenou junto com Mara Gabrilli, o ministro Cássio Conká, nomeado por Bolsonaro, também tomou um esporro aqui suave do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi literalmente interrompido enquanto falava, porque estava ajudando a disseminar ali uma informação. Eu não posso falar que o ministro estava colocando fake news, porque senão ele vai me botar para fazer companhia com o Daniel Silveira, mas é o que eu tava fazendo. E olha, é uma fake news grave. Você não falou ainda. Pois é a do Celso Daniel. Aquela história de que o PT tem envolvimento com facções e quadrilhas e com o assassinato do Celso Daniel, ex-prefeito. Então tá aí, foram condenados, está estipulado, é uma vitória acima de qualquer coisa política. Mostra, tem a prova documental de que a informação é falsa e tem a multa simbólica ao Flávio Bolsonaro e à senadora Mara Gabrilli. Eu vou trazer pra você os detalhes, como foi que aconteceu e tudo. E vou mostrar pra você o vídeo do Xandão. Xandão ali, dando aquela desmentida suave dentro do que permite o decoro no ministro Cássio Conká. Vamos começar pelo vídeo? Sei que vocês curtem pra caramba os vídeos. Vou botar o vídeo do ministro Xandão com X aqui, ó. Dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, a época, o secretário de Justiça foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação. E eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Então, como foi um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, esse aspecto deve ser sopesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais e, diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados de uma forma mais contundente e não margeante, como fez a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado, o ministro. Muito bem, então você viu que teve uma tentativa ali republicana, não quer ser preso, né? Não colou. Ele fala, o caso era sobre o Lula ter comandado o assassinato
do Daniel, do Celso Daniel. E ele falou, não, porque na época tinha um caso em aberto. E o Xandão falou, não, o caso não estava aberto, senhor ministro. O caso estava encerrado. E foi 2 vezes, né? O caso estava encerrado. E acaba com essa conversa. E aí o ministro depois, visto que o Xandão não ia desistir, o que ele fez? Não, eu me refiro a aspectos da ligação do partido com o crime organizado, que é outra fake news também, né? Mas enfim, ele disse que tem um caso lá e eu já não sei porque eu não tô lá. Então colou, não colou, foi desmentido ao vivo. E aqui é sobre a matéria que trata do resumo dessa audiência. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira multar em R$10 mil os senadores Maria Gabrilli e Flávio Bolsonaro e a deputada também Zambelli. Eu não sabia, agora que eu descobri, Zambelli, por divulgação de fake news contra o presidente da República. Isso é a maior prova de que nem sempre eu leio os artigos aqui e trago ao vivo para ter reações autênticas para você, né? Leio só o resumo, o briefing que a equipe passa. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgaram fake news contra ele. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, às vésperas do primeiro turno das eleições de 2022, Mara Gabrilli associou a Lula ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, morto em 2022. À época, ela era candidata a vice-presidente na chapa encabeçada pela atual ministra Simone Tebet. A gente mostrou isso aqui, tá? Inclusive foi argumento meu naquela época em que falava que a Tebet era melhor que as estrelas. Eu falei, ela pode ser boa aí, mas a vice dela tá espalhando fake news pra todo lado aí, né? O vídeo foi compartilhado pela Carla Zambelli, pelo Flávio Bolsonaro, por isso os dois também foram multados. O TSE havia determinado a retirada do ar do vídeo da entrevista e deu direito de resposta a Lula. Nessa quinta-feira, o tribunal, por maioria, decidiu multar os envolvidos. Então houve uma ação imediata naquela época para minimizar os danos das eleições com a derrubada do vídeo, mas a julgamento da propriedade, da correção do que foi, do que aconteceu e da multa aconteceu agora. E o Cássio Conká tentou emplacar essa versão aí, que foi desmentida ao vivo pelo Xandão, para minimizar talvez a multa ali, ou um dos envolvidos, não sei, não vi o julgamento inteiro. E aí o Xandão desmentiu. Comente, se inscreva no canal e diz aí, você acha que o TSE vai entrar numa rota agora de revisar, assim, algumas coisas que deviam ter sido revistas já? Porque o que estão falando agora é assim, é cassação de Nicolas, cassação de um monte de deputados, inclusive de senadores, como é o caso do Sérgio Moro. Você acha que tem chance disso acontecer? A cassação do Deltan Dallagnol deu aquela aquecidinha no seu coração que já tava gélido? Conta pra nós. Só não esquece de seguir esse canal, né? Que vai chegar a 1 milhão de pessoas sem você. Não vai. Claro que não. Vem pra cá, se inscreve, deixa o like, joga no grupo do WhatsApp. A gente volta, um abraço. Fui.